Vamos ler a Bíblia. Paz seja convosco. Aos Hebreus 4, a partir do verso 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Nós agradecemos, ó Deus, por estarmos juntos nesta hora em torno da Tua Palavra e crendo que o Senhor estará conosco, recebendo adoração, nos dando a meditação, recebendo as nossas orações e louvores. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, com perdão dos nossos pecados e a gratidão pela cura divina, nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, irmãos. Nós vamos ter hoje leitura da Bíblia. Leitura da Bíblia baseada em Romanos, capítulo 7, a partir do verso 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. É Paulo fazendo a sua confissão diante da lei, em relação à lei, em relação à sua pessoa. E ele não estava mais naquela condição de um doutor instruído aos pés do doutor mestre Gamaliel. Agora ele falava como um homem simples, humilde, e segundo as suas próprias palavras, ele lançou fora toda a sublimidade de sabedoria humana. Continua no verso 15. Porque o que faço não o aprovo. Esse é o homem. É o homem terreno. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. É interessante ir colocando essas escrituras na vida, para si. 16. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. A lei não foi apagada, a lei moral. Ela foi acompanhada da graça. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim.
É o 17. Esse é nosso apóstolo dos gentios. Veja só que confissão. Continua ele. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, é a concepção que ele tinha da sua própria carne, não habita bem algum. Na minha carne não habita bem algum. Agora quem está falando é um apóstolo chamado de uma forma especial. E profeta, conforme Mombrano diz. Não habita bem algum em mim. E com efeito, o querer está em mim. Mas não consigo realizar o bem. Que coisa difícil. O homem pregando, dando a vida, sendo preso, perseguido, por amor de Jesus. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. É o verso 19. Porque não faço, é o verso 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Que isso, Paulo? Bom, você é nosso pastor, pastor das igrejas, de Romanos até Timóteo, até Filemão, Tito, os hebreus, mas não consigo realizar o bem. Vamos repetir o 19. Mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já o não faço eu. Agora veja, aí tem um homem interior aí. Tem uma pessoa interior dentro de uma pessoa exterior. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim. Agora ele achou a lei nele. Que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Você fica até com pena de uma pessoa nessa condição. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, olha aí, é o 22. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Isso opera em nós também, em mim, em todos nós. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha a lei do meu entendimento,
e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Aí vem o 24, que então a igreja poderia ficar escandalizada. O seu pastor está falando uma coisa dessa. Veja o 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Espera aí. Digamos que ele estava no púlpito e a sua igreja ouvindo, fazendo essa declaração, ou declarações. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora ele está dando graça, vamos ver por quê. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Ó, aí é com você, é com a gente. Então Paulo defendeu a todos que estavam em idênticas situações. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus. O entendimento é o homem interior, mas com a carne, que é o homem exterior, a lei do pecado. Agora, fica parado aí. Você já pensou se a Bíblia tivesse terminado aqui, não tivesse mais nada para frente? Ficaríamos numa doutrina bíblica dada por um apóstolo sem igual, nessas condições. Agora vamos para o capítulo 8. Felizmente a Bíblia não acabou aí. Vamos ver o capítulo 8. Vamos ver. Nós estamos lendo a Bíblia. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A coisa agora clareou. Clareou. Já comprometeu a vida cristã com a palavra. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ora, voltemos no verso 25 do capítulo 8. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Agora, portanto, agora nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então mudou o quadro. Mudou o quadro, gente. Vamos repetir o verso 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então fomos libertados daquela condição. Agora pode dizer: o bem que eu quero fazer, eu faço. O mal que eu não quero fazer, eu não faço. Mudou, inverteu. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, impossível, fica aquele homem miserável. É impossível a lei, visto como estava enferma pela carne. Você viu como Jesus fez quando Maria Madalena foi levada à sua presença para uma tentação que eles estavam fazendo? Eles eram cumpridores da lei. Eles estavam cumprindo a lei, portanto iam apedrejá-la. Ela estava enferma pela carne. Então Jesus disse: quem estiver sem pecado, atira a primeira pedra. Ninguém pôde atirar a pedra. Então a lei que eles seguiam estava enferma, estava fraca. Deus ouvindo o seu Filho, aliás, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Por quê? Ele se fez pecado, sem contudo pecar. Verso 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora, a hora, o momento é de acomodação, de acostumar com as coisas naturais, acostumar com a vida natural, acostumar a falar o que não convém, agir como não convém. Que coisa, gente! Essa é a Bíblia, essa é a palavra de Deus. Porque a justiça da lei, para que a justiça da lei, quer dizer, que Jesus condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, nas horas adversas da vida, nas horas dos desafios da mulher, do homem, do estranho, do parente, do próprio irmão da igreja, vamos mostrar
Porque não estamos andando segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí entra a estatura do varão perfeito. Não tem como escapar. Essa velha natureza, o profeta diz, tem que ser convertida para a natureza de Cristo. Porque essa velha natureza você herdou de seu pai, de seus pais. Então você tem que vencer essa velha natureza vivendo no Espírito. Não sei se eu estou furando na água, né? Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, a vaidade, a soberba. Mas os que são segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Aí não pode falar sobre o Espírito, das coisas do Espírito, com quem anda segundo a carne. Cumpre até aquilo que Jesus disse, lançando pérolas aos porcos. Porque fazendo as coisas da carne, não pode aceitar a vida, viver bem com quem anda segundo o Espírito. E porque se inclina para as coisas do Espírito, tudo brincando, trabalhando, mas lá dentro tem uma voz. Verso 6. Esse aqui é tremendo. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação. Eu vejo aí as árvores. Ontem mesmo eu estava olhando e eu pensei, esta árvore, eu sei para que lado ela vai cair. Ela não vai suportar uma ventania. E eu sei para que lado que ela vai cair. Sabe por quê? Porque ela estava inclinada para aquele lado. Meu lado esquerdo. Quem vai se acampar, passar a noite no mato, ou se acampar perto de árvore, deve olhar a inclinação das árvores. É a inclinação. Verso 6. Porque a inclinação da carne é morte. A árvore cai para o lado que ela está inclinada. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Agora, vê que reunião de oração, que reunião de adoração. Porquanto a inclinação da carne, verso 7, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Ué, cadê o homem do capítulo 7? Desapareceu?
Mudou completamente. Sabe o que acontece, meus irmãos? Nós estamos rodeados por uma nuvem de naturalização, de acomodação e de pensar que Deus é nosso servo. Nós somos tentados. E a carne, seja de quem for, é inclinada para isso. Vamos ver o verso 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Irmão, e a sua identidade? Qual é a sua identidade? Como você se identifica? Verso 9. Falando com a igreja. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se é que o Espírito de Deus habita em vós, se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, analisar. Meu espírito é de Deus. O meu espírito não comunga com a minha própria carne. O meu espírito não comunga com o mundo. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. Isso agora é o que interessa. O corpo está morto por causa do pecado. O irmão Brana disse, vai lá e xinga um cadáver, bate no rosto dele, chuta ele, vê o que ele faz. Está morto. Mas o Espírito vive por causa da justiça. No verso 11, ele arremata dizendo, e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Aí está. Pode se lembrar da primeira ressurreição? Pode se lembrar da transformação dos nossos corpos? Assim que aqueles que dormiram em Cristo, aqueles que morreram, serem ressuscitados na primeira ressurreição, sendo assim eleitos da noiva. E Paulo usa essa linguagem. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos.
Mas compensa repetir esse verso 11. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Mas não vamos pensar que vivifica somente depois da morte. Agora já não sou eu mais quem vive, é Cristo quem vive em mim. O miserável homem agora exclama lá em Gálatas: já não sou eu mais quem vive, é Cristo quem vive em mim. Agora vamos conversar um pouquinho como família. Essa natureza impede, ela é uma barreira, é uma muralha que impede as orações subirem até o trono da intercessão. Primeiro, você analisa seu coração. Alguém te ofendeu? Alguém falou mal de você? Alguém roubou de você? Você vai carregar isso para o resto da vida? O resto da vida. Então isso vai te acompanhar até lá em cima. Porque basta já as nossas fraquezas naturais da carne. Agora, aninhar a maldade, um coração sem misericórdia, um coração sem o Espírito de Cristo, sem amor para com os bons, sem amor para com os fracos, com os errados. É mais fácil subir quem está errado do que quem está certo. Quem é que está certo? Quem é que pode atirar a primeira pedra? Todos nós, Paulo disse aqui antes disso, ele fala, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora venha o capítulo 8 de Romanos. Mas ele põe a igreja numa posição pronta para o rapto. Pronta. Ele disse assim, eu não canso de vos falar as mesmas coisas, de vos escrever, porque isso é segurança para vós. Ele disse, porque eu quero, luto, labuto, para apresentar vocês como uma virgem pura, diante de Deus, diante de Jesus. É por isso que eu os repreendo. Escrevi essa carta aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 3. Vós sois carnais, eu não posso vos falar como a espirituais. Que tristeza! Mas como ele fala isso da sua igreja? Irmão Brana, dizer que o tabernáculo Brana precisava de uma matança desde a plataforma até a portaria. E Paulo diz, não posso vos escrever como espirituais, mas como carnais. Por quê? Porque qualquer coisa, tudo que acontece
não é qualquer coisa não. Tudo que acontece que contraria, então mostra a qualidade de espírito que tem. Levanta-te, anima-te, encoraja-te. Fala para ele: Senhor, se eu tenho que vencer, tenho que lutar. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça, me ajuda. E Ele está ajudando através da palavra. Ele diz aqui no verso 12: de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne. Nós não devemos a satisfação para viver segundo a carne. Não. Porque se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Essa é a oração. É o conhecimento da estatura do varão perfeito. Não tem ali um degrau assim? Conhecimento, fé, virtude, conhecimento, que é a ciência de Deus. É isso aqui. É justamente isso. Você está encorajado. Será que você vai gritar na oração? Vai louvar? Vai cantar hino espiritual? Vai dar glórias a Deus? Porque o seu espírito fala mais alto do que sua carne. A questão é somente esta: deixa o espírito falar mais alto do que sua carne. Mas não se pode falar alto com quem... Porque senão o mundo acaba. Não. Deixa o Espírito falar mais alto do que a carne. Em nome de Jesus Cristo. Venha orar de joelhos, de pé, sentado no altar com distanciamento. Venha orar em nome de Jesus Cristo. Deus já ouviu a sua oração. Você a oração é com você. Você não tem que ser estimulado a orar, incentivado. Você tem que ter ânimo em si mesmo para falar com Deus, para glorificar a Deus, para dar-lhe glórias, 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 glórias. Você começa a glorificar, daqui a pouco você sai do natural, do cansaço, do desânimo. Glória, 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 glória. Aleluia, aleluia, glória, 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 glória. Quantas vezes você já disse glória hoje, glória a Deus? Quantas vezes você já falou aleluia? Quantas vezes você glorificou a Jesus? Falou o nome de Jesus? Quantas vezes está no altar? Você está diante do altar. O altar pode ser aí a sua casa. Você que está longe na internet. Isso te falou. Isso é uma carta viva, endereçada a mim, a você, a todos os filhos de Deus. Isso é para quê? É
para que sejam preparados para o arrebatamento. A transformação. Agora você pense nisso, você está mais inclinado para o arrebatamento. Então, por lado que você está inclinado, você vai cair. Arrebatamento, rápido, subir, transformação dos nossos corpos. Está inclinado para isso? Está inclinada para isso? Quais são as suas inclinações? Oh Deus, Deus, ajuda-me. Me ajuda, Pai. Aí, Senhor, ao miserável homem, a miserável carne, preguiçosa, lenta, sem ânimo para falar, sem ânimo para glorificar, sem ânimo para cantar. Quantas vezes você falou o nome de Jesus? Essa lembrança de Jesus é só quando ouve o pastor, o pregador? Aleluia, Senhor. Oh Deus, Jesus, tem misericórdia, Pai. Jesus, 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 Jesus. Ouça, ó Pai, encoraja, ó Deus, a irmã, o irmão, a criança, o jovem. Encoraja, ó Pai. Dá coragem, ó Deus. Se tenho que vencer, tenho que lutar. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Aleluia. Vamos, glorifique a Deus. É sua vitória. É sua vitória. É a sua vitória. É a vitória de Jesus. É a vitória do Senhor na sua vida. Deixe Ele vencer na sua vida. Deixe Ele vencer. Bom, Jesus venceu. Jesus me venceu. Jesus te venceu. Jesus venceu sua natureza. Aleluia. Agora Ele passa aí e Ele põe assim esse manto sagrado sobre você. Diz de filha, tenha bom ânimo. Levanta-te. Levanta-te, filho. Levanta-te. Tenha coragem. Aleluia. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graça, graça, graça. Filhos de Deus. Filhos de Deus. El Shaddai, Adonai, Shalom, Abba Pai, Abraão, irmão Branco, Calvário, 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 Jesus, 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 aleluia, porque todo aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Lâmpada para os meus pés, os nossos pés, é a Tua palavra, Senhor. Luz para o nosso caminho. Pelas pisaduras de Jesus, nós fomos sarados. O sangue de Jesus Cristo, Seu Filho, nos lava e purifica de todo pecado. Aleluia, aleluia. Nós temos o Senhor como a força da nossa vida. O Senhor que nos livra dos males desta vida e nos guarda para a hora da aparição do Senhor. Graça, graça, graça. É a sublime graça. Graças a Deus. Aleluia. Graça, 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 graça.
É a graça, é a graça, é a graça. A graça levou aquele assassino do filho do rei para ocupar o seu lugar. Foi a graça, aquilo é a graça, diz o irmão Brana. É a soberania, a graça é soberana. Você agora é meu filho, você tem que ficar no lugar dele. Você matou ele lá na cruz, agora você fica no lugar dele. Filho do rei, filho do rei, filha do rei, filha do rei, filho do rei. É a graça, foi a graça que fez isso. Foi isso mesmo, a misericórdia de Deus. Graças a Deus. Você que não é entendida em casa, não é entendido, mas sofre como um cristão. Paciência, mostra a paciência dos santos. Quero ser, canta os obreiros, precisa cantar. Quero ser paciente, quero ser humilde, quero ser companheiro, e nada de questão, essa natureza de criar questões no trabalho, principalmente no trabalho de Deus. Misericórdia, dirigentes, diáconos, louvor, tudo, tocadores, pastores, evangelistas, a plataforma, tudo está diante do Senhor. E deixa essa vaidade boba, isso é criancice. Deixa o que Deus te deu. O que Deus não te deu, deu para outro. Glória a Deus, aleluia, graças a Deus, aleluia. Graça, graça, graça. Tenha entendimento, irmão, tenha entendimento. Quero ser paciente, manso e compreensivo. É isso, quer ser manso e compreensivo. Graças a Deus. Além de tudo, a igreja vai cantar e quero ser paciente, quero ser paciente. O conjunto canta, a igreja canta nesta hora. Quero ser paciente em nome de Jesus Cristo, pois o Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livre dos males dessa noite e nos guarde para a hora da sua aparição. Amém. Canta, canta, quero ser paciente. Aí os obreiros, dirigentes, diáconos e administradores, pensa nisso, canta isso. Você já cantou um corinho hoje? Então canta agora. E nos guarde para a hora da sua aparição. Amém. Canta, ser paciente. Aí os obreiros, compassivo, ver além das aparências, teus filhos como tu, e assim não ver senão o bem em cada um. Quero ser paciente, ser compreensivo, manso e prudente, e muito compassivo, ver além das aparências, teus filhos como tu, e assim não ver senão o bem em cada um. Senhor, no silêncio deste dia, venho pedir-te a paz e a sabedoria. Quero olhar o mundo
ser compreensivo, manso e prudente, e muito compassivo, ver além das aparências, teus filhos como tu, e assim não ver senão o bem em cada um. Cerra meu ouvido a calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que eu seja caridoso com bondade. Livra-me dos inimigos e da falsidade. Quero ser paciente, ser compreensivo, manso e prudente, e muito compassivo, ver além das aparências, teus filhos como tu, e assim não ver senão o bem em cada um. Neste dia quero sentir tua presença, que o Senhor me dê a tua paciência e acampe o teu anjo bem perto de mim, e que eu seja bem feliz cantando assim. Quero ser paciente, ser compreensivo, manso e prudente, e muito compassivo, ver além das aparências, teus filhos como tu, e assim não ver senão o bem em cada um. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de